4 de maio de 2016. Corinthians tenta nesta noite contra o Nacional do Uruguai espantar de vez o fantasma das eliminações dentro da Arena de Itaquera. Com vantagem confortável, São Paulo encara o Toluca no México. Em meio a mistério sobre a presença de Lucas Lima, Santos aposta na Vila Belmiro como trunfo para conquistar o Campeonato Paulista. Sucesso no Paulistão coloca atletas do Audax na mira de grandes clubes e time deve sofrer desmanche. Fora da Copa Libertadores e também do Campeonato Paulista, Palmeiras promete estrear com força máxima no Campeonato Brasileiro. E ainda os preparativos de Galo e Grêmio para as decisões na Libertadores e os primeiros classificados às quartas de final da competição. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta quarta-feira de futebol brasileiro na Libertadores já está no ar. Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro definem hoje o futuro na competição. O São Paulo está no México para enfrentar o Toluca. O Atlético Mineiro recebe o Racing em Belo Horizonte e o Corinthians encara o Nacional do Uruguai na Arena em Itaquera. Por isso, nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está nesse momento na Arena do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha só que homenagem bonita que o Corinthians faz hoje aqui na Arena de Itaquera. Uma homenagem a Ayrton Senna da Silva, ex-piloto ídolo da Fórmula 1, um dos maiores ídolos do esporte nacional, que no último domingo, dia 1º de maio, completou 22 anos de sua morte. O Corinthians faz essa homenagem aqui com o estádio do Corinthians pintado com as cores do Ayrton Senna, com as cores do capacete do Ayrton Senna e várias frases passando por aqui. Muitos torcedores já passaram, tiraram sua foto por aqui. Uma homenagem bastante bonita e que de repente possa servir de inspiração para o Corinthians derrotar o Nacional na noite de hoje pela Copa Libertadores da América, jogo que vale vaga nas quartas de final. Primeiro jogo, empate de 0-0, uma vitória simples, basta para o Corinthians conseguir a classificação. E não é só a inspiração no Ayrton Senna que o Corinthians quer para chegar a esse resultado. Muito trabalho nos últimos dias para preparar o time e até uma preparação diferente da usual foi feita pelo técnico Tite nos últimos dias. Vamos conferir. No período de um ano, 4 eliminações doloridas dentro da Arena Corinthians. Fantasmas que o Timão espera espantar nesta noite com uma vitória sobre o Nacional do Uruguai para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores. Nós fomos eliminados pelo Audax num grande jogo. E que nós podemos também ser eliminados, mas não pode ser derrotado. Derrotado é quando tu não joga o teu normal. E aqui eu comungo com Elias, é que pode até perder, como foi com o Audax, como foi contra Palmeiras, jogando, porque ele é do jogo, ele é da vida, ele é do esporte. O que não pode é produzir igual produziu contra o Guarani. Isso não pode. Para não dar chance ao azar, Tite vai escalar força máxima. A novidade será Giovanni Augusto, que ficou de fora por 2 semanas por causa de uma lesão. Mas vai começar jogando mesmo sem ter condições de atuar por toda a partida. 100%, 60% do jogo, 70%. Mais ou menos isso. Não seria um risco colocar o Giovanni Augusto em campo? E por que você estaria disposto a correr esse risco? O risco, uma hora, é não colocar um atleta que eu tenho condições de colocá-lo por 60 minutos, 45 a 60, vejo dessa forma, 45 assegurados pelo departamento físico, um jogador entrosado, com toda a sequência, já adaptado, talvez dos que chegaram foi o que mais rapidamente se adaptou. A certeza de que Giovanni Augusto não aguentará os 90 minutos é tanta que Tite já tem na ponta da língua os candidatos a substituí-lo. A bola fala, o jogo fala, daqui a pouco tu precisa de um jogador de retenção e de posição física, tem Danilo. Daqui a pouco tu precisa de um jogador de mobilidade e de flutuação maior, Marquinhos. O jogo vai falar. Com tudo isso na cabeça, Tite fez uma preparação diferente da usual para encarar o Nacional. Na segunda, levou o time para treinar finalizações na Arena Corinthians, cujo gramado é diferente do CT. A cada 6 finalizações que a gente tem, média na Arena, a gente faz um gol. Cada 3 acertando gol, estatisticamente a gente faz. Então, gente, a qualidade na nossa precisão
e rebotes. Na véspera de jogos, o treino normalmente é curto, mas desta vez durou quase 2 horas. Na parte fechada da atividade, ao invés do treino de posicionamento que costuma fazer, Tite colocou os titulares para atacar os reservas fechados em 2 linhas de 4. Furar a retranca do Nacional pode ser a chave para a classificação na noite desta quarta-feira. Tu não pode apressar, tu tem que inverter lado, tu tem que levar o princípio do basquete, que ele é movimentar o adversário de um lado para o outro para depois ter a infiltração. Ele precisa ser gelo, a bola no pé não pode queimar, daqui a pouco encontra a melhor linha de passe, dá 2, 3 toques, conduz até o adversário abrir uma melhor opção. O Corinthians fez tudo o que podia ter feito. Está pronto e preparado para a partida decisiva contra o Nacional. Basta a vitória para o Timão se classificar. E Tite conta com a ajuda da torcida e até faz um apelo a ela. E eu às vezes me incomoda o cara que fica ali fora aí. Tira fulano e bota ciclano. Eu digo, bom, mas tudo é Corinthians, não importa quem é o cara que está jogando. Apoie. Esse é o pedido que eu faço. Carinho, apoio, principalmente numa equipe que ela é mais jovem ainda. Ela está se rodando. Sem ter sido sermão, mas ter sido uma mensagem direta para o torcedor e um pedido para ele. Tá aí a palavra do técnico Tite pedindo ajuda, o apoio da torcida durante os 90 minutos na partida de hoje. Ele disse que o time ainda não é cascudo o suficiente para enfrentar decisões na Copa Libertadores da América, mas pode se tornar para chegar ao título de campeão. E o que dá essa casca para o time é se dar bem em jogos decisivos, como o de hoje contra o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai que foi um dos responsáveis pela eliminação do arquirrival corintiano, o Palmeiras, na primeira fase da Copa Libertadores da América. Quem se lembra, o Nacional era líder do grupo do Palmeiras na última rodada e tinha pela frente como adversário o Rosário Central. O Palmeiras jogava contra o River Plate do Uruguai, dependia de uma vitória contra o River Plate e torcia por uma vitória do Nacional do Uruguai contra o Rosário Central. Mas o Nacional poupou uma série de jogadores titulares, acabou sendo derrotado pelo Rosário Central, ficou em segundo e por isso caiu no grupo do Corinthians. Agora, o Nacional esteve aqui na Arena Corintiana no dia de ontem para fazer reconhecimento do gramado. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou tudo de perto. O treino de reconhecimento de gramado realizado ontem pelo Nacional em Itaquera foi fechado à imprensa brasileira. Mistério na escalação de um time que depende apenas de um empate com gols diante do Corinthians logo mais para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores da América. A equipe comandada pelo técnico Gustavo Munua está mais do que preparada para encarar o Timão dentro das 4 linhas e para enfrentar a pressão, a força da Fiel que virá dessas arquibancadas. A gente tem que pensar que é uma oportunidade única para nós demonstrar de que estamos feitos. Vai ser uma guerra amanhã e o Corinthians vai sair com tudo e nós vamos defender também nossa camisola, así que amanhã, si Dios quiser, va a ser un gran show. Vamos a jugar ya sabemos, contra un equipo que tiene mucha tenencia de balón, que circula muy bien la pelota, que tiene un muy buen juego combinativo, tiene jugadores rápidos, tiene una torcida importante que empuja a su equipo. Lo que queremos es intentar ganar el partido. Obviamente que tenemos una planificación táctica que vamos a hacer, pero siempre con la idea de intentar ser protagonista, ¿no? No venimos a Brasil a ver si podemos hacer un gol, no, venimos con una planificación nuestra a que nos salga de la mejor manera para conseguir goles y poder ganar el partido, ¿no? Muito bem, as primeiras informações de Corinthians e Nacional que daqui a 3h30 vão se enfrentar na Arena Corinthians, Anitta. Vou devolver para você aí no estúdio, mas prometo voltar daqui a pouquinho com mais informações aqui direto de Itaquera. Obrigada, Gavini. E aí, boa noite, meninos. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Tite, ele acerta em colocar o Giovanni Augusto agora, mesmo não estando 100%. Por quê? Porque é um jogador que tem qualidade, principalmente na armação. O Corinthians carece de um jogador dessa qualidade.
desse nível, tem criado pouco, inclusive, criou pouco contra o Audax, criou pouco contra o Nacional jogando no Uruguai, e hoje precisa criar. E aí sim, fazer jus dessa estatística que ele falou, a cada 3 finalizações certas, um gol. O Corinthians goleou o Red Bull Brasil por 4-0, goleou o Cobresal por 6, sabe? É um time capaz de produzir gols e hoje precisa de gols. O lado forte da defesa não se discute, o Corinthians é uma defesa sólida, dificilmente sofre um gol. E se fizer os gols que tem capacidade de fazer, não precisa de muitos, basta um só. Né? Desde que não sofre nenhum, o Corinthians avança. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito tenso. O Tite tocou num outro ponto muito importante, que há muito tempo eu já venho colocado aqui, que é a diferença da torcida brasileira para a torcida argentina. A torcida brasileira, em sua maioria, ela vê o jogo com uma soberba muito grande, como se ela soubesse muito mais, qualquer torcedor soubesse mais do que qualquer técnico em campo. E corneta, e xinga, e vaia, ao primeiro passe errado já tumultua. O torcedor argentino não, ele apoia do começo ao fim, independentemente de quem está jogando. Não importa se quem está em campo é o Messi, é o Maradona ou é o Zé das Couves. Está jogando, representa o time dele e ele apoia. Então você vê, o tempo passa, a gente está em 2016 e precisa do técnico pedir para a torcida, olha, independentemente de quem joga, é o Corinthians que está em campo, então apoie. E a torcida do Corinthians, também é verdade seja dita, né? Tem comparecido em Itaquera e tem feito o papel dela. Tanto que na eliminação para o Audax, houve aplausos em reconhecimento à performance do time naquele jogo eliminado por pênaltis. Então, que continue sendo assim, porque o apoio da torcida logo mais vai ser fundamental. Vai ser um jogo tenso, de muita paciência, não vai ter espaço e não pode se afobar. O Tite, mais uma vez, foi muito sensato. Tem que tocar a bola de um lado para o outro, fazer com que o Nacional se movimente para ir achar um buraco e enfiar essa bola. Chico, boa noite. Boa noite, mais Celso. Uma vez. Mais uma vez. Eu estou meio esquecido, que eu já esqueci de te dar boa noite. Mas não foi mal, sempre cumprimento você, porque você é um cara legal. Muito obrigado. Então, muito boa gentil noite, da sua Celso. parte. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Edmilson esteve aqui domingo passado no Mesa Redonda, a Anitta vai lembrar, e ele disse o seguinte, que todos os times brasileiros têm um grande defeito quando disputam um torneio internacional. Jogam bem em casa e jogam muito mal fora de casa. Então o Corinthians, o que tinha que jogar mal contra o Nacional, já jogou. Hoje a tendência é que o Corinthians volte a ser aquele Corinthians que a torcida espera. Agora, vai ganhar, vai passar, provavelmente passe, mas se não passar e jogar muito bem, paciência. Né? É do futebol você jogar bem e perder também a vaga. Como aconteceu contra o Audax, uma coisa inédita. Os caras deram 2 chutes em gol, fizeram 2 gols, o Corinthians, para fazer 2 gols, suou sangue. Aí foi a disputa para pênalti e o Corinthians perdeu na disputa de pênalti. Então, por isso que a torcida aplaudiu. Né? Porque o Corinthians jogou o futebol, não estava numa boa tarde, mas fez tudo para ganhar. E é o que o Corinthians vai fazer hoje. Não se enganem. Aquele Corinthians que nós vimos no primeiro jogo não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Vai ser um Corinthians muito mais incisivo, um Corinthians procurando o gol, o Corinthians tentando resolver a partida. E um detalhe, se o Corinthians, por acaso, conseguir fazer um gol até os 10, 15 minutos, acabou o jogo, pode esquecer. Pode esquecer, porque aí é capaz de sair 2, 3, 4. Porque esse time do Nacional, o grande segredo dele é exatamente esse. É esperar, que nem fez com o Palmeiras, né? O Palmeiras foi assim, os 2 jogos. Esperou o Palmeiras tomar a iniciativa, o Palmeiras saiu no desespero, saiu na loucura, deixou brechas na marcação, e ele foi lá, aproveitou e tocou, né? E fez os gols que tinha que fazer e ganhou os 2 jogos. Você vê que o técnico do Nacional, muito observador, falou que o Corinthians não deixa espaço. Acabou de falar aí. É difícil, é um time mais compactado. Né? Eu não quis falar do Palmeiras, mas ao contrário do Palmeiras, que é uma peneira. Né? O Cuca vai ter um trabalho danado para arrumar esse Palmeiras aí. Porque é um time que ataca e não se defende direito. O Corinthians não. O Corinthians, pelo contrário, se defende muito bem e ataca muito mal. É o oposto do Palmeiras. Né? O Palmeiras atacava mais ou menos bem e se defendia mal. Né? Enfim, é um jogo complicado, mas eu acho que o Corinthians pelo menos vai entrar em campo e vai mostrar um bom futebol, tenho certeza, porque está jogando no Brasil. Agora, se passar, vai ser o mesmo drama. Deve pegar o Boca ou o Cerro Porteño, então o primeiro jogo vai ser fora. Aí vai jogar mal de novo.
Não é só o Corinthians, não. Podia ser o Santos, podia ser o Atlético Mineiro, que vai jogar hoje também, vamos falar daqui a pouquinho. Podia ser o São Paulo. Vejam o São Paulo, por exemplo, vamos falar do São Paulo daqui a pouco. É outro exemplo. Então, joga pessimamente mal fora e aqui joga bem. Então, vamos aproveitar a chance, a arena lotada, ingressos todos vendidos, né, lotada, e saindo gente pela janela. Então, é a hora do Corinthians mostrar futebol e ganhar tranquilo do Nacional, que não é lá grande time, não. É um time fraco, né? E pela lógica de ontem, dá Corinthians. E vamos de óculos, a nossa enquete no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber hoje o seguinte: Corinthians e São Paulo avançam para a próxima fase da Libertadores? Sim, os dois clubes. Não, somente o Corinthians. Ou somente o São Paulo. Ou nenhum dos dois avança. Acesse o site, vote o resultado no final do programa de hoje. Corinthians e São Paulo avançam. Avança Corinthians, São Paulo, Atlético e Grêmio amanhã. Ai, ai. Avança os 4. Eu estou confiante. Tá. Acho que vai dar uma final brasileira dessa vez na Libertadores da América. Tá bom. Bom, 2 partidas movimentaram a rodada de ontem da Libertadores. O Atlético Nacional venceu o Huracán da Argentina e garantiu uma vaga para as quartas de final. O mesmo aconteceu com o Pumas do México, que levou a melhor contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Acompanhe o Gazeta Esportiva. Na hora que eu olho, eles resolvem que não vai mais ter. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais. O nosso Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá no Facebook é Gazeta Esportiva. E para rever os nossos programas, vá lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Vocês têm abraços para mandar? Eu tenho um abraço. Quero mandar um abraço para o Odair, que é amigo da nossa Carlinha aqui, né? E ele é de um mercado lá de Barueri. Odair, grande abraço para você, hein, meu filho? Eu preciso mandar um abraço para o Vicente Martelota. Na verdade, a mãe dele está fazendo, sabe quantos anos? O Chico, 94. Então, um grande beijo para dona Angelina. Feliz aniversário, telespectadora assídua nossa, hein? Parabéns, dona Angelina. 94 anos de idade, parabéns. Bom, a gente volta a falar de Libertadores. O Atlético Mineiro quer aproveitar o bom retrospecto de 3 vitórias em 3 jogos disputados na Arena Independência para vencer o Racing da Argentina e garantir uma vaga para as quartas de final. Depois de empatar com o Racing em 0-0 na última semana, o Atlético Mineiro sabe bem o que vai enfrentar logo mais no Independência. A equipe deles é uma equipe que gosta de jogar na bola aérea, gosta de jogar para disputar a segunda bola, né? Um time que gosta bastante de trombar, disputar a bola mais fisicamente. Se o futebol dos adversários está na ponta da língua, a maneira como o Galo deve entrar em campo para conquistar a classificação na Libertadores também está decorada. Ser cuidadoso e tentar buscar o gol mais cedo para que a gente não venha a sofrer, ficar ansioso, né? A grande dúvida do time mineiro é a presença de Casares ou Patrick. O escolhido vai formar o trio de ataque com Lucas Prato e Robinho. A gente sabe que o time deles vai vir fechado, né? Porque joga fora de casa, a gente tem que ter muita paciência, mas não deixar de jogar com velocidade, né? Procurar tocar bem a bola, ter tranquilidade, né? Porque a gente também não pode tomar um gol. Mas eu acho que o time sabe de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, né? E, enfim, a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. Meus amigos, vai ser uma partida muito boa de se ver também. Muito legal e bastante disputada. Agora, eu particularmente, se fosse para escolher entre o Patrick e o Casares, eu colocaria o Patrick. Porque o Patrick é um jogador que também sabe marcar um pouquinho, né? O Casares já nem tanto, é mais ofensivo. Então começa o jogo com o Patrick, já deixa o Robinho e o argentino lá na frente, eles que se virem para fazer os gols. E deixa o Patrick, que vem de trás, sabe bater de fora da área e tal. Enfim, eu acho que vai ser uma grande partida e acho que o Atlético elimina o Rosário Central. Aliás, o Rosário Central... É o Racing. Desculpa, elimina o Racing, que deu trabalho, viu? Deu trabalho pro Atlético no jogo lá na Argentina. Mas não ganhou. É que nem a mesma coisa
vai acontecer com o Corinthians. Deu trabalho para o Corinthians? Deu. Podia ter perdido? O Corinthians poderia. O Atlético poderia ter perdido? Poderia. Mas empataram 0-0. Agora está na mão do Galo, como está na mão do Corinthians. A situação é a mesma. O Galo tem mais jogadores com mais recursos, né? Lucas Prato, por exemplo, um grande artilheiro. O Corinthians não pode não ter atacantes dessa qualidade, mas está no mesmo patamar. Então, acho que o Atlético ganha e ganha fácil, o Corinthians ganha fácil também. E o São Paulo? Do São Paulo, que depois de golear o Toluca por 4-0 no jogo de ida, não deve encontrar grandes dificuldades para garantir a vaga nas quartas de final. A temporada do São Paulo com o Chaves em Acapulco já acabou. Mas antes de deixar o famoso balneário mexicano com destino à cidade de Toluca, onde pega o time da casa pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Edgardo Balsa fez questão de acabar com as especulações sobre o time que colocará em campo logo mais às 7h15 da noite. Repetindo o esquema utilizado na partida contra o The Strongest em La Paz, Ganso sai do time e dá lugar a Wesley no meio de campo. E Wesley não é a exceção, é igual que todos os demais. Wesley é uma opção assim como os demais jogadores. Vai estar na partida porque é a melhor opção que tínhamos neste momento. Ele vai voltar a jogar porque é o que tem melhores condições para um jogo como esse. O que mais condições tem para poder jogar aí. Essa postura mais cautelosa mostra o respeito de Balsa pelo adversário. O Toluca venceu as 3 partidas que fez em casa na primeira fase da competição. Ainda não conquistamos nada, ganhamos um jogo apenas. Antes de começar a série, fizemos a proposta de jogar 180 minutos, não 90. Inclusive no Morumbi, depois do jogo, reuni o grupo e disse: os primeiros 90 minutos já passaram, faltam ainda 90 minutos em Toluca. Todo esse cuidado do Balsa não é demagogia, não é jogar para a torcida. Pior que não é mesmo. Não é. Nós temos exemplos, claro que é raro. É muito raro você ver um time reverter, tirar uma diferença de uma goleada por 4 gols. Mas já vimos acontecer. Final de Conmebol, o Atlético Mineiro uma vez ganhou de 4-0 aqui, aliás, do Rosário Central, chegou na Argentina, tomou de 4-0. Quer dizer, é pouco provável? É. Mas vamos analisar o jogo com calma. Vamos imaginar que em 15 minutos o Toluca esteja também tão inspirado quanto esteve o São Paulo aqui no Morumbi e abra 2-0. Sabe? Aí o São Paulo já começa a ficar preocupado, já mexe com os nervos, o outro time cresce psicologicamente. Então, vamos com calma. O São Paulo tem que jogar o jogo com cautela mesmo. Se tiver a oportunidade de um contra-ataque fazer um gol, aí sim mata de vez. Porque se o São Paulo fizer um gol, aí obriga o Toluca a fazer 6. Aí não vai fazer 6 nunca. Nem um hecatombe faz com que o Toluca passe a ser... Não, impossível. Eu já ouvi essa palavra hecatombe. Olha impossível. O mal do Montezuma lá, hein? Impossível. Cuidado, não brinca com o espírito. Se o Toluca fizer 6 gols, eu faço o programa sem camisa. Ai, meu Deus, me poupa. Mas você vai se depilar, você vai se depilar. Não vai, enfim, não vai acontecer. Nossa, não vai vou torcer tanto contra como hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também acho que o São Paulo vai passar, não vai ter problema nenhum. Que nem disse o Celso, o São Paulo pode tomar até 3 gols que passa, não vai ter problema, vai passar. E vai, se tomar 4 ainda tem os pênaltis. E a outra coisa, e é capaz até de ganhar, se você quer saber. Porque de repente lá, o Toluca está... Aliás, é o último jogo do treinador do Toluca, né? Depois dessa ele tá fora, ele já pediu demissão, entrega o cargo, né? Então vamos ver o que vai dar, mas eu acho que dá São Paulo tranquilo. Olha... E se engana, viu? Quem acredita que o Toluca perdeu a esperança de avançar na Libertadores depois de levar 4-0 no primeiro jogo. O time mexicano é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Segundo o zagueiro Paulo da Silva, eles sabem que marcar 4 gols é muito difícil, mas os jogadores estão encarando o jogo de hoje como uma final e prometem ser um Toluca muito diferente em relação àquele que foi goleado no jogo anterior. Ele também afirmou que acredita que manter a posse de bola será a chave para conseguir o resultado e fez muitos elogios à equipe brasileira. Outro fator que servirá de motivação ao Toluca é a despedida do técnico Saturnino Cardoso, que depois de 3 anos anunciou que vai deixar o comando da equipe depois da partida de hoje.
Sobre o sem camisa eu estava brincando, tá? Ah, tá. Não, a gente agradece profundamente. Não queria ver você vai vir sem camisa e vai dançar Macarena ainda, viu? Beleza. Voltamos ao vivo falar com o repórter Fernando Gavini, que está na Arena em Itaquera. Boa noite, Gavini, de novo. Anitta, ainda há bastante tempo para o jogo começar, os portões ainda estão fechados, a movimentação aos pouquinhos vai aumentando, mas pode ver que lá no fundo mudou um pouco o cenário. Sai o Ayrton Senna para entrar os gols marcados pelo Corinthians na temporada 2016. Se a gente pensar em tudo que fez o Corinthians nesse ano, o desempenho, pelo menos na Copa Libertadores da América dentro de casa, é muito bom. Foram 3 jogos com 3 vitórias, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Corinthians venceu o Santa Fé por 1-0, venceu o Cerro Porteño por 2-0, depois enfiou 6-0 no Cobressal na última partida da primeira fase. Pelo retrospecto, o corintiano pode sim acreditar na classificação para as quartas de final da Libertadores. Por outro lado, vem um time que tem jogado muito bem fora de casa. O Nacional ainda não foi derrotado nesta edição da Libertadores como visitante. Na primeira fase, venceu o Palmeiras e empatou fora de casa contra o Rosário Central e também contra o River Plate do Uruguai. O Nacional que vem para o jogo de hoje com a mesma escalação da quarta-feira da semana passada. O Corinthians é quase o mesmo, só com uma alteração, a entrada do Giovani Augusto no lugar do Alan Mineiro. Giovani Augusto que surpreendeu a todos com uma recuperação muito rápida de uma lesão no tornozelo, uma lesão que tinha ligamentar no tornozelo. A previsão era de 1 mês, em 2 semanas ele retornou, vai para o jogo, não deve ter condição de jogar os 90 minutos, mas o Tite vai apostar nele por 45, 60, até 70 minutos. O Alan Mineiro, que jogou como titular, não fica nem no banco, porque o Marquinhos Gabriel, enfim, foi relacionado pelo técnico Tite e pode fazer a estreia dele com a camisa corintiana. Até ontem, 42 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, ou seja, hoje não há mais ingressos para a torcida corintiana comprar aqui, restam apenas 750 ingressos para a torcida do Nacional do Uruguai. O maior público do ano, 42.403 contra o Cerro Porteño. Pode ser noite de recorde aqui na Arena Corinthians nessa noite, Anitta. Obrigada, Gavini. Boa noite. E o Verdão segue se preparando para o Campeonato Brasileiro. O repórter Osmar Garrafa tem as novidades do Palmeiras nesta quarta-feira. Anitta, com o Palmeiras fora da Copa Libertadores e também do Campeonato Paulista, o técnico Cuca vai aproveitando este período de inatividade para preparar a equipe que no próximo dia 14 estreia no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Claro que os jogadores ficaram satisfeitos porque a atividade hoje aconteceu somente pela manhã. E todo mundo queria por aqui estar jogando Copa Libertadores, finais do Campeonato Estadual, mas já que isso está fora dos planos, está fora da realidade, os atletas comemoram este longo tempo para treinar e estrear cada vez mais forte no Campeonato Nacional. O professor agora teve um tempo para trabalhar, colocar a metodologia dele de trabalho, implementar, e vai ser bom para a gente melhorar algumas coisas que a gente precisa, tanto tática como física, técnica, então vai ser muito bom, está sendo muito bom. Conversando com a maioria dos palmeirenses, obviamente, eles vão secar o Corinthians. Então todo mundo torcendo para o Nacional, adversário que vocês conhecem bem. Como é que fica o Matheus nessa também? Hoje à noite vai dar uma secadinha no rival, que faz parte dessa briga sadia aí entre Corinthians e Palmeiras? Eu vou assistir, né? Como eu falei, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir futebol, vou assistir sim. Mas é eles lá e o Palmeiras aqui, seja o que Deus quiser para eles lá. Estamos fazendo um bolão com a assessoria aqui. Quanto que vai ser o jogo hoje? Hoje, 2-0 Nacional. Bom, tá aí o Matheus Salles entrando no bolão e apostando que o Nacional vai se classificar logo mais contra o Corinthians pela sequência da Copa Libertadores da América. Hoje, aqui na academia, o técnico Cuca, pela primeira vez, montou 2 times, né? E o que a gente pôde observar como novidades foram as presenças do Fabrício, que veio do Cruzeiro, de um lado, e o Fabiano, que também veio da equipe mineira, do outro. Amanhã, novo trabalho, e na próxima semana o técnico Cuca começa a definir o time que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E o nosso assunto agora é a final inédita do Campeonato Paulista entre Santos e Audax. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. Confira. Mais um dia de treinamento fechado.
quando o CT Rei Pelé abriu para os jornalistas, os atletas já finalizavam uma atividade física. Claro, menos o Lucas Lima em recuperação da lesão no tornozelo e que, segundo os colegas, deve ir para o jogo. Tenho certeza que ele vai jogar esse jogo, todo mundo sabe, ele acabou o jogo lá, ele estava com o tornozelo inchado, sim, mas ele mesmo falou que queria jogar, não adianta, que ele quer jogar, e quem não queria jogar uma final dessa? Eu tenho certeza que joga sim, a gente tem fisioterapeuta de qualidade para isso, eu estou tratando ele de manhã e de tarde, acho que de noite também, acho que é um cara que também quer jogar uma final. Ninguém quer ficar de fora de uma final, ainda mais jogando em casa, na Vila Belmiro, onde o Santos não perde há 5 anos no Campeonato Paulista. E desde que o técnico Dorival Júnior chegou por aqui, já são 27 jogos de invencibilidade. Eu acho que o time vem evoluindo muito a cada jogo. Eu acho que o professor Dorival chegou e implantou um trabalho diferente, um trabalho das linhas. O ano passado nós jogávamos com o Giovani aberto e a linha do ataque e da defesa era muito longe um da outra e nossa linha ficava muito lá atrás. Esse ano o trabalho está sendo diferente, nossa linha está mais compacta. Em sua 8ª final seguida de Campeonato Paulista, esta geração pode igualar um feito da era do Rei Pelé, que de 55 a 62 conquistou 6 troféus. Espero fazer história que nem esses caras, né? Eu tenho sempre contato com o Odualdo, que é um cara que me espelha muito, é um cara que está sempre me aconselhando, fez história no Santos. Espero fazer que nem ele também, né? Minha foto está no muro que nem a deles, né? Eu fico feliz, espero por ser campeão também e estar na história do Santos. O ano de 2016 será inesquecível para os jogadores, comissão técnica e torcedores do Grêmio Osasco Audax. Depois da melhor campanha da história do clube, ninguém nega por lá que eles estão vivendo um momento especial. A reportagem é do Felipe Esboril. Pela 4ª semana seguida, o Audax escolheu a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, para se preparar antes da partida mais importante da história dessa equipe. Sorte antes da decisão, em um trabalho que está rendendo bons frutos há tempos. Eu acho que tem um ascendente vindo desde 2014. E esse ano, se nós fizermos um recorte só de 2016, também houve uma evolução dentro do próprio campeonato, sim. Os jogadores, comissão técnica, até o comandante, vivem o ápice em suas carreiras. Nem mesmo no melhor dos sonhos dava para acreditar que uma final do Paulistão chegaria. Nos sonhos a gente sempre acredita no melhor possível. Então a gente montou o time com uma aspiração, sempre com o pé no chão, mas acreditando sempre que a gente podia no próximo jogo fazer algo diferente e foi o que a gente conseguiu fazer na maior parte dos jogos no campeonato. E no primeiro jogo, o empate em Osasco. Agora a Vila Belmiro será palco da decisão. O que preocupa de fato é o Santos ter o time que tem, jogar no estádio da Vila, que eles jogam lá de maneira diferente. Isso aí os números comprovam e o desempenho também. O sucesso vem acompanhado do interesse de outras equipes. Assédio que pode desmontar o time do Audax no segundo semestre. Mesmo assim, não foi todo mundo que recebeu proposta por enquanto. Acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso. O time fez uma ótima campanha, tem grandes jogadores aqui que estão se destacando e a grande maioria deve sair. Eu particularmente não recebi proposta nenhuma, não recebi nada. Um ano abençoado, cheio de conquistas e realizações. Tudo isso é resultado de um trabalho duro desses jogadores dentro de campo. Esse é o melhor ano da tua vida, da tua carreira? Com certeza, da minha vida e da minha carreira. Tô grávido aí junto com a minha esposa, 5 meses, esperando um filho aí, Davi, e na minha carreira também. Comecei aí na reserva e as coisas mudaram. Hoje estou aí disputando o final de Paulistão. Audax, time jovem, sem tanta expressão, que busca o primeiro grande título em uma curta história. Fato muito parecido com o que aconteceu na última segunda-feira. Quem sabe a conquista do modesto Leicester, da Inglaterra, que nunca tinha ganhado a Premier League, possa motivar ainda mais esses jogadores no próximo domingo. E outra coisa, Chico, o Felipe Esboril tocou num ponto importante, trabalho. O Audax não está jogando o que está jogando só por causa do talento dos jogadores. Você vê muitos jogadores talentosos que não conseguem render. Tem um trabalho, é precisão, é repetição, todos os jogadores já tiveram em outras equipes também, né? Então você vê o trabalho do Fernando Diniz é mais elogiável ainda, porque ele fez com que aqueles jogadores
que atuavam de uma forma defensiva passaram a jogar de uma forma ofensiva. O goleiro chegou a abandonar o futebol. Era porteiro de boate, era segurança de boate, chegou a ser. Pediu uma chance para voltar, teve e está fechando o gol. É isso aí. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Corinthians e São Paulo avançam para a próxima fase da Libertadores? Só o São Paulo, 48%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E Celso? eu volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, tá bom? Até já. Corinthians 7-0 no Nacional. Tchau.